E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. Um exercício sobre quantidade de movimento, né? Ou momento linear, conservação da quantidade de movimento. Ele é um exercício que estava no livro do Moisés no Sensvibe, um livro de física muito bom, né? Ele tem mais de um volume. E eu recomendo os livros do Moisés para estudo, principalmente para as Olimpíadas, um livro muito completo, muito bom. Os exercícios dele também são muito interessantes. E esse exercício, ele estava no primeiro livro do Moisés, é o exercício número 6 do capítulo 8. Então vamos ler. No fundo de uma mina abandonada, o vilão, levando a mocinha como refém, é perseguido pelo mocinho. O vilão de 70 quilos leva a mocinha de 50 quilos dentro de um carrinho de minério de 540 kg, que corre com atrito desprezível sobre um trilho horizontal a velocidade de 10 metros por segundo. Um mocinho de 60 kg vem logo atrás, num carrinho idêntico à mesma velocidade. Para salvar a mocinha, o mocinho pula de um carrinho para o outro, com uma velocidade de 6 metros por segundo em relação ao carrinho que ele deixa para trás. Calcule a velocidade de cada um dos carrinhos depois que o mocinho já atingiu o carrinho da frente. Bom, um exercício muito legal. Vamos fazer um desenho bem básico para nós representarmos o que está acontecendo. Então, antes de tudo, como é que está? Bom, antes de tudo, nós temos, né, um carrinho que está vindo com um mocinho. E na frente nós temos o outro carrinho que está com o vilão e com a mocinha, certo? Aí o mocinho ele pula. Então, vai ficar o carrinho de trás vazio, o mocinho no ar, e no outro carrinho o vilão e a mocinha. E depois disso, o carrinho de trás continua vazio, e no outro carrinho fica o vilão, o mocinho e a mocinha aqui, que vai ser salva pelo mocinho. Então, essa é mais ou menos a sequência de acontecimentos. E a gente vai ter que aplicar a lei da conservação da quantidade de movimento, o momento linear, para resolvermos esse exercício. Então, nós vamos ter que analisar momentos separados, porque a gente vai ter que ver o carrinho da frente e o de trás, a velocidade que cada um tem depois que o mocinho já chegou no carrinho da frente. Então, vamos primeiro dar alguns nomes aqui para nós não nos confundirmos. Vamos chamar a quantidade de movimento do mocinho quando ele pulou e está no ar de quantidade de movimento P, de QP, que é quando o mocinho já pulou, é a quantidade de movimento depois do pulo. Vamos também chamar a quantidade de movimento do carrinho de trás antes do mocinho sair de QA. E a quantidade de movimento do carrinho com o vilão e a mocinha de QB. Aí vamos chamar a quantidade de movimento do carrinho de trás sem ninguém de QC. E vamos chamar a quantidade de movimento do carrinho com o vilão, com o mocinho e com a mocinha de QD. Certo? Então, nós só estamos dando os nomes para a gente não se perder. Então, essa quantidade de movimento aqui, como a gente viu, o carrinho com o vilão e a mocinha é QB. E do carrinho vazio, QC. Então, a partir disso, nós vamos resolver o exercício. Então, vamos começar analisando uma situação. Vamos primeiro descobrir a velocidade do carrinho de trás, depois que o mocinho veio para o carrinho da frente. Então, quando o mocinho sai do carrinho de trás e pula, muda a velocidade tanto do mocinho como do carrinho. E quando depois o mocinho terminou de pular e já chegou no outro carrinho, em relação ao carrinho de trás não mudou nada. O que eu quero dizer? Essa situação aqui, esse carrinho, enquanto o mocinho está no ar, e esse carrinho, quando o mocinho já chegou no outro carro, não mudou mais nada. A situação continua a mesma, porque depois que o mocinho saiu daquele carrinho, ele não vai ser mais influenciado pelo que está acontecendo. Então, tanto é que aqui é QC e aqui também é QC. Então, vamos chamar aqui de velocidade 1, que é do carrinho de trás, e aqui também é velocidade 1 do carrinho de trás. E vamos chamar aqui de V2,
que é a velocidade do carrinho com o vilão, o mocinho e a mocinha. Que é isso que a gente quer saber. Lembrando, a gente quer saber V1 e V2, que é a velocidade dos carrinhos depois que o mocinho já chegou no carro da frente. Então vamos lá, vamos analisar situações separadas. Vamos começar analisando esta situação aqui. Quando nós temos o carrinho vazio, o carrinho de trás vazio e o mocinho no ar. Bom, nós vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento entre essas duas situações. Bom, quando o mocinho pula, muda a velocidade dele e do carrinho do qual ele saiu. Só que tem que ter uma conservação de movimento, tem que ter uma conservação da quantidade de movimento entre o carrinho e o mocinho no ar e antes que tinha o carrinho e o mocinho lá dentro, certo? Enquanto nessas duas etapas aqui ainda não mudou nada na quantidade de movimento do carrinho da frente, lá com quem está lá dentro. Isso aí a gente ainda não vai considerar. Só que depois que o mocinho saltou do carrinho de trás, tem que ter uma conservação da quantidade de movimento. Bom, qual é essa conservação? Bom, no início, o que a gente tinha? Antes dele saltar, nós tínhamos a quantidade de movimento A, que era a quantidade de movimento do carrinho com o mocinho lá dentro. Isso tem que ser igual à quantidade de movimento logo depois que o mocinho saltou, que vai ser a quantidade de movimento do carrinho depois que ele ficou vazio, mais a quantidade de movimento do mocinho depois que ele pulou, que é QP. E é disso que a gente vai sair, e disso a gente vai conseguir a velocidade do carrinho de trás, depois que o mocinho chegou no carrinho da frente. Como a gente viu, o mocinho chegou no carrinho da frente nessa terceira etapa aqui. Só que a velocidade do carrinho de trás nessa terceira etapa é a mesma do carrinho de trás na etapa 2. Porque da 2 para 3 não mudou nada. Então, se a gente calcula daqui, quer dizer, se a gente calcula desse daqui, a gente está calculando desse daqui. Isso é uma coisa que também é muito importante para esse exercício. A gente precisa adotar referencial. O nosso referencial, nós estamos adotando, que o referencial é o chão. Certo? É o chão. É um ponto lá no chão, é o nosso referencial. E a gente vai ver por que isso é importante. Então vamos lá, QA. O que é QA? QA é a quantidade de movimento do carrinho com o mocinho lá dentro. Então isso vai ser, lembrando que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. No caso vai ser, a massa é a do carrinho, que é 540, mais a do mocinho, que é 60, vezes a velocidade que eles estavam, que era 10. Isso vai ser igual a, qual que é a quantidade de movimento do carrinho depois que ele ficou vazio? Bom, vai ser a sua massa, que é 540, vezes a velocidade V1, que é justamente o que a gente quer saber, que é a velocidade dele depois que o mocinho saiu dele. Mais QP. QP é a quantidade de movimento do mocinho no ar. Isso vai ser quanto? Isso vai ser a massa do mocinho, que é 600, vezes a velocidade dele no ar. Agora, qual que é a velocidade dele no ar? Bom, vamos pensar. Ele fala, o mocinho, para salvar o mocinho pula de um carrinho para o outro com uma velocidade de 6 metros por segundo em relação ao carrinho que ele deixa para trás. Então, estavam andando junto, ele e o carrinho, com 10 metros por segundo, lembrando, esse 10 metros por segundo em relação ao chão. O mocinho salta com uma velocidade de 6 em relação ao carrinho de trás. Então, ele já estava com 10, ele e o carrinho já estavam com 10 em relação ao chão. Ele salta com 6 em relação ao carrinho, então ele fica com 16 em relação ao chão. Porque ele já tinha 10 em relação ao chão. Ele acrescenta 6 para ficar com uma diferença de 6 em relação ao carrinho, que continua 10. Então, em relação ao chão, ele fica com 16. Isso a gente pode pensar em velocidade relativa, certo? Ele já estava com 10. O carrinho também, com 10 em relação ao chão. Se ele fica com 6 a mais do que o carrinho, e o carrinho estava com 10, ele ficou com 16. Então, ele fica com 16 em relação ao chão. Por isso que foi importante nós definirmos o referencial, certo? Então, ele fica com 16, que é 10 mais 6. 10, que era a velocidade dele, e mais 6 que ele ficou em relação ao carrinho. Então, aqui está, nós montamos essa equação. E se nós resolvermos, nós vamos descobrir V1, que é a velocidade do carrinho de trás, depois que ele pulou. Isso é uma das coisas que a gente quer saber. Então, vamos dividir tudo por 10. Aqui cancela esse 0, cancela esse 6. Então, como que a gente vai ficar aqui? Vamos continuar aqui. Nós vamos ter que 540 mais 60 é 600. 600 é igual a 54 V1 mais, bom, 6 vezes 16, 96. Portanto, V1 é igual a, bom,
vamos subtrair dos dois lados 96, ou seja, 600 menos 96. 600 menos 96, 504. 504 dividindo por 54, já passando 54 para o outro lado dividindo. Certo? Nós subtraímos 96 dos dois lados e dividimos os dois lados por 54. Na hora que você fizer 504 dividido por 54, isso vai dar 9,33333, é uma dízima. Certo? Então, é 9,3, vamos colocar aqui para representar que é uma dízima, metros por segundo. E essa é a velocidade do carrinho de trás depois que o mocinho pula. E aqui já resolvemos uma parte do exercício, certo? Só falta a gente resolver a outra parte, que é calcular a velocidade do carrinho da frente depois que o mocinho chega lá. E para isso nós vamos impor a conservação da quantidade de movimento nessas duas etapas aqui. Agora vamos considerar duas coisas diferentes, duas etapas. Que o mocinho está no ar e o carrinho da frente tem o vilão e a mocinha, e depois que o mocinho já chegou no carrinho da frente. Ali tem que ter uma conservação de quantidade de movimento. Nessa etapa do mocinho estando no ar e dele estando no ar e chegando no carrinho da frente, não muda nada no carrinho de trás. Então a conservação de movimento vai ter que ser essa. O que a gente vai ter que impor? Bom, a quantidade de movimento do carrinho da frente no final, que é QD, ele vai ter que ser a quantidade de movimento do mocinho enquanto ele estava no ar, que é QP, mais a quantidade de movimento do carrinho da frente antes do mocinho chegar lá, que é QB. Porque nós estamos analisando justamente esse caso. Mocinho no ar e carrinho da frente. E depois que o mocinho já chegou no carrinho da frente. Pela conservação da quantidade de movimento, QD tem que ser igual a QP mais QB. Eu vou reescrever isso aqui. QD é igual a QP mais QB. E agora vamos substituir os valores. QD. QD é o quê? QD é o carrinho depois que o mocinho já chegou lá. Então vai ser QD. Qual que é a massa? Bom, é 540 do carrinho, mais 70 do vilão, mais 60 do mocinho, mais 50 da mocinha. Isso vezes a velocidade do carrinho depois que o mocinho chegou lá. E é o que a gente quer saber. Então vamos chamar de V2. Isso é igual a QP. É a quantidade de movimento do mocinho enquanto ele está no ar. Que vai ser o quê? Vai ser 60, que é a massa do mocinho, vezes 16. Né? É a velocidade que a gente descobriu do mocinho quando ele está no ar em relação ao chão. A gente vai continuar usando o nosso referencial no chão. Então, 60 vezes 16 é o QP. Mais QB. QB é a quantidade de movimento do carrinho com o vilão e a mocinha lá dentro. Então, vai ser 540, que é a massa do carrinho, mais 70 do vilão, mais 50 da mocinha, vezes a velocidade do carrinho ali, que é 10. Certo? Era a velocidade do carrinho antes do mocinho chegar lá. E, impondo isso, nós resolvemos o exercício. Nessa equação nós temos apenas uma incógnita. Então é isso, nós já resolvemos o exercício. O que a gente vai fazer? Vamos dividir tudo por 10. Então, cancela esse 10, esse 0 aqui. E aqui, certo? Vai ficar dividido por 10. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar todos esses zeros aqui. Eu só estou fazendo uma manipulação matemática para a gente acabar com o exercício mais rápido. Então, como que a gente vai ficar? 54 mais 7, 61. 61 mais 6, 67. 67 mais 5, 72. V2 é igual a 6 vezes 16, 96. Mais 540 mais 70 é 610. 610 mais 50, 660. E aqui nós estamos praticamente no fim. V2 vai ser igual a... Bom, 660 mais 96 é 754. Não, desculpa, 756. Falei errado. 756. 660 mais 96, 756. Dividido por 72. Na hora que você faz essa conta, isso vai dar exatamente... Isso vai dar exatamente 10,5. 10,5 metros por segundo. Então é isso. Depois que o mocinho chegou no carrinho da frente, a velocidade do carrinho de trás é 9,3333 metros por segundo. E a velocidade do carrinho da frente, com o mocinho lá dentro, é 10
0,5 metros por segundo. Então é isso, resolvemos mais um exercício muito legal. Qualquer dúvida é só colocar aí embaixo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.